uma pergunta ou uma resposta, para que o atingido não se perca no conjunto das perguntas, né? O pessoal consiga ter essa clareza. Como no último combinado deu muito certo, pretendo manter isso se ninguém tiver alguma divergência, né? Foi uma sugestão que veio do Kleber e deu muito certo. Olha o Kleber aí respondendo no chat. Muito bom. Podemos começar então, turma? Estamos combinados? Combinado. Opa, fala, Alberto. Então tá bem, eu estou entendendo que estamos combinados, né? Sem nenhuma divergência. Vou passar então aqui agora para a Gabriela e para o Felipe, que são os coordenadores responsáveis pelo tema de hoje, né? Mais uma vez, vai tratar da pesquisa domiciliar e da cartografia social com pescadoras e pescadores. Gabriela, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Gabriela, eu sou coordenadora do setor de pesquisa e ciências sociais aqui do Instituto Guaicuí, que é o responsável por uma dessas pesquisas que a gente vai apresentar hoje, que é o DEFIPA, que é o Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perdas das Pessoas Atingidas. Então, o nosso objetivo hoje é trazer um pouquinho, né, dos resultados dessa pesquisa, que muitos de vocês participaram, para, na sequência, então, a gente entrar nesse tema tão importante que é a pesca. Então, em nome do setor de pesquisa em ciências sociais, que está todo aqui nos acompanhando, né? Vou pedir para eles darem um oizinho na câmera. Cadê? Larissa, Marcos, Michele, Tiago, Thales, Sara. Eu agradeço, né? E gostaria de agradecer a presença, o apoio, a paciência e a participação de vocês ao longo de todo esse processo da construção da pesquisa, que a gente sabe que foi bastante longo, né? Enfim, obrigada e bom evento a todos. Felipe. Então, agradeço aí a Gabi por iniciar essa fala, né? Em nome também da equipe de Ciências Agrárias aqui do Instituto Guaicuí, eu desejo boa noite, né, a todas e todos que estão aqui conosco. É um imenso prazer a gente estar podendo compartilhar um pouco, né, dessa trajetória que a gente tem desenvolvido junto a vocês aí no território, né? E aí, para nós, é uma felicidade muito grande poder estar compartilhando essa cartografia, né? Que, na verdade, é o quê? Nada mais do que o próprio protagonismo, né? Da construção do território, dos ofícios, né? Da labuta do dia a dia que vocês estão aí no território. Então, assim, para nós é muito massa, assim, poder compartilhar, né, com quem participou da cartografia, com quem também está no território, mas que não participou da cartografia, justamente para a gente entender, né, qual que é essa questão que hoje está, né, sendo debatida no território, como que a cartografia contribui, né, para a gente fazer esse levantamento, essa identificação dos danos também, mas como que a cartografia também ressalta, né, principalmente a importância, né, do protagonismo das pessoas atingidas e dos ofícios dos pescadores e das pescadoras e dos trabalhadores e trabalhadoras da pesca. Então, em nome da equipe, né, eu desejo uma boa atividade para a gente, agradeço demais essa parceria, né, em construir esses instrumentos participativos junto com vocês no território, e aí, né, assim como a Gabi, eu peço para a equipe também abrir a câmera aí, apesar deles já terem uns rostinhos bem familiarizados aí no território, e aí ao longo da apresentação eles vão se apresentando também. Então, brigadão, gente, muito bom estar com todo mundo aqui hoje, e aí a gente vai proseando aqui, estamos à disposição. Pedro, está com você. Beleza, valeu, pessoal. Turma, vamos ver o que essa pesquisa trouxe, então? Michele, pode iniciar. Boa noite, gente. Tudo bem? Tá dando para me escutar? Então tá. Hoje eu vou falar para vocês sobre o DEFIPA e sobre a pesquisa domiciliar. O DEFIPA é esse nome, né, que a Gabriela já mencionou no início, o diagnóstico da família individual e familiar das perdas das pessoas atingidas. Ele aconteceu aí nas comunidades do município de Pompéu e Curvelo, que é o que a gente chama, né, aqui no Guaicuí, de área 4. E o que é isso, gente? O que é? É um instrumento que o Instituto Guaicuí usa para a gente conseguir criar aí uma caracterização dessas comunidades e conseguir fazer um mapeamento dos danos que as comunidades sofreram em função do rompimento. Para além disso, o DEFIPA, ele também foi uma forma que o Instituto Guaicuí encontrou para estar mais próximo de vocês, dentro da casa de vocês, para a gente conseguir ter esse momento olho no olho e poder aí entender melhor como que as coisas acontecem
nas comunidades. Uma forma da gente promover também a participação de vocês. E o que é essa caracterização, né, esse perfil que a gente fala? É um retrato que o DEFIPA tira da comunidade. Pode avançar, por favor, a apresentação. O que é esse retrato da comunidade e como que ele aconteceu? O DEFIPA, ele aconteceu em 2 momentos aí na região 4, né, nos municípios de Pompéu e Curvelo. Foi o fluxo 1 que a gente rodou de outubro a novembro de 2020, e o fluxo 2, que a gente rodou de maio a junho de 2021, em 12 comunidades entre os municípios de Pompéu e Curvelo. Então, a gente passou por Angaretá, Cachoeira do Choro, Chacra Chórios, Recanto Piau, Baú, Laranjo, né? A gente rodou aí diversas comunidades. Na fase 1, a gente entrevistou 994 pessoas, e na fase 2, a gente entrevistou 897 pessoas, dentre todas essas comunidades que eu citei aqui para vocês. E aí, o que acontece? Para além das pessoas que nós entrevistamos, a gente também conseguiu mapear outras pessoas que têm relação, que viviam nessas comunidades, porque a pessoa entrevistada, obviamente, podia falar para a gente sobre a sua família, sobre as pessoas que convivem com ela, sobre o filho, o companheiro, e por aí vai. Então, a gente mapeou muito mais pessoas do que esse número de 994 e 897 que a gente conseguiu entrevistar em 2 fases diferentes. Pode avançar, por favor. E quem que são essas pessoas que a gente conseguiu mapear na região 4? Dessas mais de 3.300 pessoas que nós entrevistamos, né, 1.624 mulheres foram mapeadas nessas comunidades, e 1.681 homens foram mapeados. Então, vocês veem que a gente conseguiu aí fazer um mapeamento bem equilibrado, né, entre homens e mulheres aí, no território, nas comunidades da área 4. Pode avançar, por favor. E qual que é a idade desses homens e mulheres? O DEFIPA, quando esteve nas comunidades, a gente teve em domicílios que tinham ali famílias com bebês, com crianças, com adolescentes, e nós tivemos também domicílios que tinham pessoas adultas, pessoas idosas, até mais de 80 anos. Então, para além desse mapeamento, né, de homem e mulher no território, a gente mapeou também pessoas de diversas idades dentro dessas comunidades. Pode avançar, por favor. E o que esse mapeamento, né, esse momento dentro da casa das comunidades, das famílias, trouxe para a gente? Com relação ao rendimento médio de cada um dos domicílios, as pessoas entrevistadas puderam contar para a gente como que elas percebiam esse rendimento antes do rompimento da barragem e depois do rompimento da barragem. Então, para além da gente mapear antes do rompimento e depois do rompimento, a gente ainda teve o cuidado de tentar entender aonde que foi esse antes e depois em cada uma dessas áreas. Então, a gente também mapeou como que era o rendimento na área da agricultura, antes e depois do rompimento, no extrativismo e na pesca. Vocês percebam aí que o relato do antes, de como que era o rendimento do município, o rendimento do domicílio antes, é essa barrinha azul que está lá em cima. Olha para vocês verem aí na área da pesca, né? Antes do rompimento era um rendimento, uma coluna aí bem altinha, e depois do rendimento, do rompimento, é essa coluna vermelha, que na área da pesca ela quase nem aparece aí, né? Essa coluna vermelha quer dizer o tanto que caiu o rendimento dos domicílios que tinham aí desenvolvimento de atividades relacionadas à pesca. Pode avançar, por favor. E aí, como eu já disse anteriormente, o DEFIPA rodou, né, nos municípios de Curvelo e Pompéu, e ele rodou aqui também nos municípios que estão em torno da represa de Três Marias, que é onde a gente chama de área 5, e aí a gente fez um retrato, né, de como que essas pessoas entrevistadas contaram para a gente a respeito aí dos seus rendimentos, da sua renda de forma geral. Pode avançar, por favor.
Então, quando a gente rodou tanto o DEFIPA aí nas comunidades da região Pato, a cada 3 pessoas que a gente entrevistou, pelo menos uma pessoa relatou para a gente no momento da entrevista que sofreu com a diminuição de renda por causa do rompimento da barragem. Né? Então, a cada 3 pessoas que a gente entrevistava, pelo menos uma falava assim, olha, o rompimento da barragem afetou muito a minha possibilidade de renda. E isso não é pouca coisa, né, gente? Avança para mim mais um pouquinho. Esse mapa aqui, eu trago para vocês um retrato de como que era o rendimento de cada domicílio a partir de algumas atividades que eles desenvolviam para comércio. Então, tinha domicílio, né, que desenvolvia alguma atividade para comercializar produtos de agricultura, artesanato, ou até mesmo atividades relacionadas à pesca. E aí, nessa parte de baixo aqui do mapa, é a área 4, que é onde vocês estão, as comunidades, né, dos municípios de Pompéu e Curvelo. E aí, percebam que essa barrinha marrom é as atividades que os domicílios desenvolviam relacionado à pesca. Olha onde que está essa barrinha, né? Lá em cima. Isso antes de janeiro de 2019. Pode avançar para mim, por favor? E olha para vocês perceberem como que a barrinha cai. Ela vai lá para pertinho, assim, do chão, né? É o quanto que a atividade relacionada à pesca caiu. E se vocês olharem com atenção, passa para mim, por favor. Obrigada. Se vocês olharem com atenção, vocês vão perceber que teve uma queda muito grande na pesca, né, que é uma das principais atividades que vocês desenvolvem, mas também em outras áreas. E que isso também é relatado pelas comunidades que estão aqui no entorno da represa de Três Marias, né? Todo mundo sentiu uma queda brusca aí nesse rendimento dos domicílios. Pode avançar, por favor. E aí, gente, pensando na renda dos domicílios, né, de como que as famílias geravam aí seus rendimentos, como que o DEFIPA, aí na área 4, e a pesquisa domiciliar na área 5, conversou com os pescadores, né, qual que foi o principal, assim, da conversa que a gente teve com as pessoas que praticavam a pesca em algum momento. Pode avançar, por favor. O DEFIPA, aí nas comunidades de Curvelo e Pompéu, entrevistou 994 pessoas. Nessas 994 pessoas, 846 pessoas relataram que exerciam a pesca antes do rompimento da barragem. Pode avançar, por favor. Já aqui na área 5, das 2.280 pessoas que nós entrevistamos, 1.669 relataram que exerciam a pesca antes do rompimento da barragem. Então, vocês podem perceber que a gente conversou com bastante pessoas que entendem de pesca, que praticam a pesca, ou praticavam a pesca antes do rompimento. Pode avançar, por favor. E o que essas pessoas que praticavam a pesca antes do rompimento contaram para a gente? Avança, por favor. Oi, isso, obrigada. De todas essas pessoas, né, que contaram para a gente que praticavam a pesca antes do rompimento da barragem, quando a barragem rompeu, elas ainda estavam exercendo ali as suas atividades, a cada 4 pessoas que nós conversamos, 3 pessoas relataram a diminuição na quantidade de peixes aí que conseguia tirar no rio. Então, assim, Michele, lá em dezembro de 2018, antes do rompimento da barragem, eu tirava tantos quilos de peixe. Agora eu não consigo tirar nem a metade disso. Então, relataram uma diminuição na quantidade de peixes que conseguiam pescar. Avança, por favor. E a cada 3 pessoas que nós entrevistamos, pelo menos 2 pessoas que exerciam essa atividade de pesca, contaram para a gente que sentiram a diminuição na variedade de peixes que encontrava no rio. Então, quando a gente chegou para fazer a pesquisa, as pessoas falavam assim, olha, a gente não encontra mais, sei lá, por exemplo, o pacu, como a gente encontrava antes, ou o piau, ou a curimba,
né? Então, de todas as variedades, a diversidade de peixe que vocês encontravam nos rios, a gente conseguiu mapear aí que teve uma diminuição. Não tem mais tanta variedade, não tem mais tanto volume. E por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque eu já estou terminando, e aí, em seguida, os meus colegas das ciências agrárias vão fazer uma conversa com vocês, né, sobre a pesca, e eu vou permanecer aqui com os meus colegas das ciências sociais, e a gente está à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida sobre um pouco de todos esses resultados que eu trouxe para vocês agora, tá bom? Pode avançar. Eu terminei, gente, obrigada. Fico aqui até o finalzinho, se vocês precisarem, a gente está aqui, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou Raíssa, da equipe de Ciências Agrárias, e a gente vai apresentar agora para vocês um pouco sobre as atividades da cartografia social que foram conduzidas pela equipe do Guaicuí, junto com algumas comunidades. Muitas pessoas, inclusive, que estão aqui presentes, participaram, né, dessa construção. Pode avançar. Mas, afinal, né, gente, o que é a cartografia social? A cartografia social, ela tem a ver com a elaboração e o estudo dos mapas. Mas quando a gente coloca o social na frente, né, a gente não está mais falando dos mapas oficiais, como o mapa do Brasil, do estado, de um município, que é o que a gente conhece, mas nem sabe exatamente como que eles foram pensados. Na verdade, a cartografia social, ela está falando, na verdade, de mapas que as pessoas construíram a partir das suas experiências de vida e dos seus sentimentos. E foi isso que o Guaicuí foi fazer nas comunidades, conversar sobre a vida e sobre o impacto do rompimento nessas pessoas, né, desenhando esses mapas e ouvindo o que mudou na vida dessas pessoas depois do rompimento da barragem. Pode avançar. Como a cartografia social tem ajudado nesse processo de reparação? Primeiro, gente, é importante entender que na cartografia a gente consegue entender a realidade das comunidades, né, a partir da percepção das pessoas atingidas. E, em segundo lugar, a gente consegue identificar os danos sofridos por essas pessoas, no caso por vocês, né, no caso de pescadores e pescadoras, tanto de danos materiais quanto de danos imateriais. E, em terceiro lugar, ela tem contribuído também na construção da matriz de danos e reconhecimento, que é uma ferramenta que vai ajudar a estabelecer os valores para os danos sofridos pelas pessoas atingidas. E isso a Júlia vai falar depois para vocês, tá? Não se preocupem, que vocês vão entender. E agora, a gente vai apresentar para vocês um vídeo mostrando todas as atividades da cartografia, realizadas tanto na área 4 quanto na área 5. Entre os meses de setembro e dezembro de 2021, o Instituto Guaicuí realizou oficinas de cartografia social com pescadoras e pescadores atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da Vale. Participaram comunidades dos municípios de Pompéu, Curvelo, Felizlândia, Três Marias, São Gonçalo do Baeté e Biquínias, em Minas Gerais. A cartografia social possibilita que as pessoas retratem e reconheçam, por meio de mapas elaborados coletivamente, aspectos do seu lugar, trabalho e modo de vida. Na realidade das comunidades atingidas pelo rompimento, a cartografia social é importante para o diálogo com grupos locais, identificação de danos sofridos e subsídio no processo de reparação integral. A elaboração dos mapas possibilitou entender quem são as pessoas e como elas se relacionam ou se relacionavam com a atividade da pesca nessas regiões. Permitiu também levantar danos causados pelo rompimento em cada uma dessas comunidades. Os relatos dos participantes foram registrados e analisados pela equipe de Ciências Agrárias do Instituto Guaicuí, e esses registros foram a base para a elaboração da série de boletins da cartografia social e estão contribuindo na construção da matriz de danos e reconhecimento.
De forma geral, evidenciou-se danos relacionados à renda, à soberania e segurança alimentar, ao ambiente, direito ao trabalho e ao modo de vida dessas pessoas. A construção coletiva dos mapas comunitários permitiu perceber, por exemplo, as mudanças dos locais de pesca, a variação das espécies pescadas e dos valores recebidos pela venda de cada uma delas. Além dos danos, foi possível identificar como era o cotidiano de trabalho com as águas e os conhecimentos específicos desenvolvidos pelas pessoas na realização dos seus ofícios, como o entendimento das dinâmicas dos rios e lagoas, os movimentos das espécies de peixes, as relações de produção durante as cheias e nos períodos de seca. Neste segundo semestre, a equipe de Ciências Agrárias estará nas comunidades que participaram das oficinas de cartografia social para conversar sobre os resultados. O rio, para mim, foi uma escola. O rio, para mim, era o remo, a caneta e o barco, o caderno. Hoje, você olha para ele, você olha para quem sobrevivia dele, que é muita família aqui que sobrevivia dele, saía de manhã, de madrugada. Eu já cansei de sair também com carne de mão e vinha com ele cheio. Vinha com ele cheio, gente, era incrível. Ali nós amanhecíamos o dia limpando peixe. As meninas minhas limpavam. É contar que eu criei minhas filhas no rio. Criei minhas filhas dentro do rio, na beirada do rio. Bom, pessoal, depois esse vídeo vai estar no YouTube, vocês vão poder ver ele de novo, tá? Ele ficou com baixa resolução aí, mas quando colocar no YouTube vai ficar ótimo para vocês verem. Esse mapa, ele foi elaborado pela equipe e está mostrando os locais onde foram realizadas as cartografias. Aí tem a área 4 e a área 5. Na área 4 foi realizada em Angueretá, no Encontro das Águas em Cachoeira do Choro, e na área 5 foi realizado na Barra do Paraupeba, Recanto do Peixe Vivo, Recanto da Siriema, e Chico Roça, Lago dos Cisnes, Paraíso, Faveira, Riachão, Comunidade de Biquinhas, Porto Melancia e Parque das Nações. Esses desenhos que vocês estão vendo aí, são desenhos que foram elaborados por vocês. Por exemplo, aqui em Angueretá tem um carrinho, ele foi desenhado pelo Ellinson, então a gente conseguiu colocar aí no mapa. Quanto à Cachoeira do Choro, na Cachoeira do Choro foram realizadas 2 cartografias sociais, uma lá na pousada da Ana e outra no bar da Nilda. E aqui são fotos das pessoas que conseguiram participar da elaboração da primeira cartografia. Inclusive, essa criança que está desenhando aí é o Davi. Pode passar. Existem 2 desenhos, 2 mapas que foram elaborados, esse e o outro. Esses mapas, eles estão dando microfonia, deixa eu ver. Valdirene, eu vou desligar o seu áudio, tá bom? Pronto. Esses mapas que foram realizados no primeiro dia lá na pousada da Ana, a gente já começa a observar, né, que existem pescadores em Cachoeira do Choro que pescavam tanto no Rio Paraupeba e iam para lá, para a represa de Três Marias também, pescar com rede, tinham ranchos, né, nessas comunidades lá da área 5. Existiam pescadores profissionais, que vendiam muitos quilos de peixe por semana, e pescadores de subsistência também, que pescavam somente para alimentar a família, para vender eventualmente e para lazer. Outro caso que observamos na Cachoeira do Choro é que também a maioria das famílias de pescadores começaram essa atividade ainda na infância e aprenderam o ofício com os pais, né?
E ao longo dos desenhos estão indicados locais importantes, né, como cachoeiras, nomes de comunidades, ilhas e locais onde as pessoas costumavam acampar, como a Ilha do Vaguinho, a Ilha do Zé João, dentre várias outras que estão desenhadas aí. Também estão evidenciados os pontos de pesca, locais em que normalmente jogavam a rede, acampavam. E temos também descritos diversos peixes com os respectivos preços de venda. Pode passar, Ana. Essa daqui é a segunda cartografia, que também foi realizada no Choro, só que essa daqui foi lá no Bar da Nilda, onde a gente tem aí algumas pessoas acompanhando, né, a gente, inclusive. Gostaríamos de até agradecer a Nilda, viu, Nilda, por estar cedendo aí o seu espaço para a transmissão aqui do fórum para as pessoas que não têm internet em casa, né? Pode passar. Aí os mapas da segunda cartografia, que foram realizados na Cachoeira do Choro, também são 2 desse segundo dia, tá? E a gente observou detalhes bem parecidos com a cartografia realizada nesse primeiro dia, e as pessoas também desenharam pontos de pesca, a localização de ranchos, diversas ilhas, nome e preço de alguns peixes, além de muitas boas lembranças, né, e foram relatados também muitos sentimentos de tristeza e de saudade, que foi algo que marcou muito aquele momento ali de construção dos mapas. Alguns participantes relataram também, inclusive, que o rio era a vida deles, né, e que agora o rio está morto, mas que há esperança de que um dia volte a ser como era antes. Vou passar para Angueretá agora. Aqui nós temos foto da cartografia realizada lá no Bar do Quitito, em Angueretá. Nessa primeira foto aí vocês têm a dona Marlene Wellinson, que é o filho do Ramon, desenhando. Fizeram uma cartografia toda colorida, e eu acho que eles estão aí acompanhando a gente. Vamos passar para a cartografia deles. Durante a elaboração desse mapa, em Angueretá, ele também tem relatos bem parecidos com Cachoeira do Choro, né? E relatos de pessoas que costumavam ficar vários dias pescando e armavam as barracas próximo a esses pontos de pescas, né? No desenho é possível a gente notar trechos de pesca, insumos como isca de minhocosu, que tinha muita gente que vendia minhocosu, né, na região, anzol, tendas de acampamento. Foram descritos também o nome dos peixes que eles costumavam pescar. E durante a elaboração do mapa, a gente observou também a grande relação de proximidade e de cumplicidade entre aqueles pescadores, que são pessoas que pescavam juntas, né, uma vida inteira, realizavam troca de alimentos, se ajudavam no dia a dia, e agora, infelizmente, estão sob intensa vulnerabilidade. Muitos, inclusive, tiveram que mudar de profissão, né? Agora, Encontro das Águas. Encontro das Águas foi outro local, né, que a gente realizou, e essa cartografia aí foi feita na sede do condomínio. E o seu Onofre está até aqui presente, né, na reunião, está aí seu Onofre na foto. Vamos passar para o mapa. No Encontro das Águas, existem pessoas que pescavam profissionalmente, tá? Mas que também tem pescadores que pescavam somente para o lazer. Hoje já são pessoas aposentadas e que a pesca era somente uma fonte de renda extra, né? E também um lazer para a pessoa. No mapa, a gente tem destacado diversas espécies de peixe que existiam na comunidade, os preços que eles eram vendidos e os locais próximos também, onde as pessoas costumavam pescar. O mapa está trazendo também pontos específicos da pesca do dourado e do surubim, que são espécies que são consideradas nobres, né, pelos pescadores. Agora eu vou passar para o Rodolfo, que vai apresentar para a gente sobre os danos que foram encontrados durante os relatos. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite a todo mundo. Obrigado, Raíssa. Assim como foi feito esse mapa dos locais de pesca, também foi muito comentado sobre qual que era o sentimento, como que era o rio antes do rompimento, como que eram as atividades de pesca e como que ficou depois. Inclusive, isso aí foi comentado durante a execução, né, desenho do mapa. E nossa equipe tinha relatores que estavam lá com ouvidos atentos para detalhar cada uma das falas que foram feitas durante a cartografia.
E a partir dessas falas, nós conseguimos fazer categorização e distinguir diferentes danos às pessoas atingidas. E eu vou aqui explicar esse esquema em que nós podemos observar em uns círculos representam os subeixos dos danos, produção, trabalho e renda, o círculo amarelo, bens móveis e imóveis, o círculo rosa, meio ambiente, relações comunitárias e território, o círculo verde, danos relacionados à honra e ao processo de reparação, o círculo azul, e danos relacionados à vida humana, integridade e saúde, o círculo vinho. Esses ciclos estão conectados a retângulos. Esses retângulos são considerados as categorias dos danos, né? Seria uma parte, um destrinchamento desses subeixos. Por exemplo, em produção, trabalho e renda, nós temos a categoria do dano de renda e perda e lucro. Foi muito relatado em todas as cartografias que as pessoas deixaram de vender seu peixe, né? E como conseguiam ainda vender, o preço do peixe, né, teve uma grande redução no valor que era vendido anterior ao rompimento da barragem. Por exemplo, em bens móveis e imóveis, foi avaliado danos relativos à depreciação imobiliária. Muitos de vocês mudaram para o local como um sonho, né, compraram um terreno, e após o rompimento, muitos dos vizinhos venderam os terrenos que tinham no local, causando uma perda do valor. Seu terreno custava 300 mil antes do rompimento, caiu para 100 mil, por exemplo, após o rompimento. No subeixo do meio ambiente, relações comunitárias e território, nós tivemos aqui o relato da perda de lazer. Muitas pessoas levavam parentes, amigos para suas casas, pescavam em conjunto e também nadavam no rio, e isso foi impossibilitado com o rompimento. Danos à interação com a saúde e serviços ecossistêmicos, né? Você tinha ali um rio mais limpo, então tinha ali uma interação com a natureza mais equilibrada, tinha os fornecimentos dos serviços ecossistêmicos, né, com um rio fornecendo diversas espécies de peixe em qualidade e quantidade suficientes, né, para suas atividades, tinha menos propagação de pragas nos locais, isso aí tudo é decorrência disso. A questão da soberania e segurança alimentar e nutricional também foi muito relatado, as pessoas deixaram de se alimentar dos peixes, muitas vezes tendo que comprar, né, frango ou outro tipo de proteína, às vezes até deixando de alimentar, né, de proteínas de boa qualidade. Aqui no subeixo de danos relacionados à honra e ao processo de reparação, o principal foi relatado danos ao projeto de vida. Né, muitas pessoas mudaram para as suas comunidades, lá no Encontro das Águas, Cachoeiro do Choro, foram para os locais, né, com muitos aposentados, com esperança de, né, de investir o seu dinheiro, né, num sítio, para poder pescar, para poder exercer essa atividade, e esse projeto de vida foi interrompido devido ao rompimento. E danos relacionados à vida humana, integridade e saúde. O principal relatado foi dano à saúde mental. Muitas pessoas ficaram em estado de depressão, de estresse muito grande, de angústia, devido ao rompimento, né, e não poder exercer essa atividade da pesca. Aqui eu vou passar o slide e vou apresentar alguns exemplos sobre essa categoria dos danos apresentados aqui. Tá bom? Aí, pode passar? Hoje em dia, além de não ter peixe, não tem valor o peixe. Se conseguir o peixe, não tem valor, porque não tem onde vender. Nossa, o mandi amarelo era bem procurado. A gente chegava a vender ele a R$18 o quilo, o mandi prata, pessoa atingida de Cachoeira do Choro. Então, pessoal, nessa fala, nós podemos observar, né, claramente que houve uma perda, né, a perda de renda dessa pessoa, né? Ela não consegue mais achar o peixe, que era a fonte de renda, e o peixe ainda que acha não tem valor, né? Não vale o tanto que valia antes.
Então, nós podemos observar essa perda de renda e de lucro da atividade. A tragédia foi muito ruim. O comércio vendia mais, mas agora não vende nada. Muita gente veio de BH, mas agora está vendendo barato até os lotes. Pessoa atingida de Angueretá. Então, gente, como aconteceu a tragédia, né, assim, muitas pessoas perderam, né, o valor que tinham pagado no terreno. Às vezes pagaram um valor elevado, esperando até que valorizasse o terreno, né, que estava tendo uma movimentação muito grande nas comunidades, uma procura muito grande, e hoje em dia muitas pessoas vendendo os lotes, né, e esse valor do terreno ou da casa teve uma desvalorização. Então, a gente pode categorizar com danos relativos à depreciação imobiliária. A gente vê o rio, mas hoje está morto. Se olhar uma foto de antes, vai ver que o rio mudou. Até a natureza mudou. Pessoa atingida de encontro das águas. Realmente, né, pessoal, a gente observa o rio hoje, vi que mudou bastante, né, muitas áreas, muitos locais onde que não tinha sedimentos, agora tem muito sedimento, tem muita lama, né, e também não tem mais os peixes que tinham antes. Então, mudou muita coisa. Isso é um dano diretamente relacionado à natureza e aos serviços ecossistêmicos, né, que é de prover, né, uma natureza equilibrada, água de boa qualidade, diversidade de peixes, diversidade de espécies e quantidade suficiente. Então, isso aí foi relatado também. O meu sonho era, depois de aposentado, poder comprar um terreno e pescar no rio. A gente ficava acampado na beira do rio para pescar. Então, o rio, para mim, representa a vida. Pessoa atingida de encontro das águas. Esse relato é muito, muito forte, né, pessoal? Que era um sonho que foi, né, foi interrompido. Essa pessoa sonhava, né, de exercer alguma atividade no terreno, de fazer a pescaria, e hoje em dia não é possível mais devido, né, ao desastre crime da barragem. Pessoal, eu vou passar agora para a Júlia, que ela vai fazer algumas considerações sobre a matriz de reconhecimento, de danos e reconhecimento. Ah, não, tinha mais uma. Desculpa. Sou pescadora atingida das áreas 4 e 5, e eu não consigo nem falar. Assim, realmente tudo que eu sinto. É uma mistura de tudo, de angústia, de vergonha, de raiva, de revolta, mas o que mais me prende mesmo é essa tristeza profunda que eu sinto pelo crime. Isso acaba que é o que mais me pega. E a minha única esperança em tudo isso é que haja um mínimo de justiça. Um mínimo. Pessoa atingida de Cachoeira do Choro. Acredito que todos estejam assim, né, angustiados, tristes, né, revoltados com o que aconteceu. Isso reflete diretamente a categoria dos danos à saúde mental, né, que afetou essa pessoa que relatou aqui e diversas outras pessoas das comunidades que a gente pôde relatar, né, fazendo a relatoria. A relatoria, tudo que a gente ouviu, a gente colocou nessa relatoria. Quando foi feita, dividimos em locais diferentes, foram 2 relatores para que tudo que fosse dito na cartografia estivesse, né, no papel também. Acho que agora eu vou passar para a Júlia, para ela passar um conhecimento sobre a matriz de danos e reconhecimento. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Rodolfo. Pessoal, boa noite. Eu sou Júlia, eu sou assessora de reparação aqui do Instituto Guaicuí, e eu vou falar um pouco como que todas essas pesquisas que a turma apresentou, o DEFIPA, a pesquisa domiciliar, a cartografia social, elas vão servir para reparação. Então, como o Rodolfo apresentou muito bem, a gente tem as categorias de danos individuais. Essas categorias não são só do Guaicuí, não. Toda a bacia também fala de perda de trabalho e renda, de perda de bens móveis e imóveis,
de perda do meio ambiente, ou seja, as categorias, elas estão sendo construídas para toda a bacia, para que essa matriz de danos e reconhecimento seja da bacia. Significa que todas as regiões sofreram todos os danos igual? Não significa, mas significa que esse instrumento ele está sendo construído por todas as pessoas atingidas da bacia. E esses danos individuais, eles vão servir para quê? Para que, dentro dessa matriz de danos, desse instrumento que a gente está sistematizando, a gente consiga orientar uma indenização individual. Na segunda-feira, da próxima semana, a gente vai explicar um pouquinho como é que está esse processo judicial em relação às indenizações individuais. A Justiça acabou de fazer um pedido aí para o juiz, um pedido de liquidação de danos. Aí, na segunda-feira, a gente vai entender um pouquinho melhor o que significa isso. Mas eu gostaria de reforçar que todas essas pesquisas, todos esses relatos, toda a orelha doendo aí, né, que o pessoal falou, de responder o DEFIPA, vai ser utilizado, vai ser levado para a Justiça para que a gente consiga comprovar esses danos de uma forma coletiva, né? Então, a gente quer fortalecer esse processo coletivo para que a gente tente reduzir que cada pessoa individualmente tenha que contratar um advogado particular para poder comprovar seus danos. Então, é para isso que essas pesquisas vão servir. Tanto para as indenizações individuais, mas também para a gente pensar nos projetos comunitários do anexo 1.1, pensando que esses projetos, eles são projetos para reparar os danos coletivos. Então, aqui foi relatado muitos danos coletivos, né? Por exemplo, o DEFIPA falou que de 3 a cada 4 pessoas perceberam que os peixes diminuíram, a quantidade de peixes diminuiu. Isso é um dano coletivo ao ecossistema, que todo mundo sofreu de alguma forma. Então, como é que nós podemos reparar esse dano coletivo por meio de projetos comunitários ou linhas de crédito e microcrédito? Então, é isso que a gente também vai tentar responder dentro do anexo 1.1, que é um recurso que aí já está destinado para as pessoas atingidas pensarem em projetos de reparação desses danos coletivos. Então, é isso, gente, só para explicar que todo esse levantamento, ele tem destinação, né, tanto para a reparação individual, né, como para a reparação coletiva de vocês. E isso é o que a gente também vai trabalhar, continuar trabalhando ao longo desse ano e do ano que vem com vocês.